Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço de conversas. Hoje, a gente tem um material bem diversificado, um verdadeiro cardápio de histórias e sabores. Oi, é isso mesmo. Nós vamos viajar por fontes que falam de pratos incríveis, desde um bolo histórico lá de Maryland, nos Estados Unidos, até comidas de rua e clássicos reconfortantes de diferentes partes do mundo. Exato. Temos informações detalhadas sobre o famoso Smith's Island Cake, receitas de pãozinho chinês frito, o mantou, aquele funnel cake de feira, o pudim canadense em várias versões. E não para por aí. Tem também uma fusão bem curiosa que surgiu em Washington, D.C., os Steak and Cheese Egg Rolls, e até uma olhada na cultura dos gatos de Istambul, com umas receitas inspiradas nisso. Uma mistura e tanto. Então, a nossa ideia hoje é mergulhar fundo nessas fontes, sabe? Entender a origem desses pratos, as técnicas por trás deles, os ingredientes-chave, o que eles representam culturalmente. Exato. É como se a gente fosse montar um mapa de sabores, tradições e até inovações na cozinha. Vamos tentar destilar a essência de cada um desses pratos e o que eles nos contam. Perfeito. Então, bora começar essa viagem. Eu sugiro a gente ir para Maryland primeiro, com esse bolo que parece ser pura história em camadas, o Smith Island Cake. Pelas fontes, ele é bem mais que uma sobremesa comum, né? Ah, com certeza. Ele tem uma história muito particular. As fontes nos levam lá para Smith Island, que é uma ilha bem isolada na Baía de Chesapeake. A origem dele remonta ao século XIX, por volta dos anos 1800. E qual era a história por trás dele? Quem fazia e por quê? Então, a tradição, segundo as fontes, diz que eram as mulheres dos pescadores da ilha, os chamados watermen. Elas preparavam esse bolo para os maridos levarem nas longas viagens de pesca de ostras e caranguejos. Que interessante. Era tipo um afago para quem estava longe de casa. Exatamente. Um jeito de mandar um pouco de conforto, de carinho e também algo que durasse, né? Porque eles ficavam dias fora, às vezes semanas. E aí entrou aquelas camadas finíssimas. As fontes falam em 8, 10, às vezes até mais camadas. Isso não era só para deixar o bolo bonito, imagina. Tinha um motivo prático. Tinha sim, e é uma solução bem engenhosa. As fontes explicam que, ao fazer camadas bem fininhas de bolo e intercalar cada uma delas com uma camada igualmente fina de cobertura, o bolo conseguia reter muito mais umidade. Ah, faz todo sentido. A cobertura selava cada camadinha. Isso impedia que o bolo ressecasse rapidamente. Assim, ele se mantinha gostoso por mais tempo durante a jornada dos pescadores. Era uma questão de conservação mesmo, nascida da necessidade. Impressionante como a necessidade impulsiona a criatividade na cozinha, né? E a massa do bolo em si? Pelo que as fontes indicam, os ingredientes são bem básicos. São sim, farinha, açúcar, ovos, manteiga, leite. Um bolo amarelo amanteigado bem clássico na base. Nada de ingredientes exóticos ou muito complicados. O diferencial está mesmo na estrutura e, claro, na cobertura. Ah, a cobertura. As fontes dão bastante destaque para ela. Não é um glacê qualquer, né? Definitivamente não. É um fudge de chocolate. Bem denso, rico, sabe? As fontes descrevem o preparo como algo que exige um certo cuidado. Chocolate derretido, geralmente chocolate meio amargo ou de cozimento, açúcar, manteiga, leite ou leite evaporado. E como é feito esse fudge? Ele é cozido? Sim, ele é cozido lentamente. Essa cocção é importante para dissolver bem o açúcar e principalmente para aprofundar o sabor do chocolate, deixar ele mais intenso. O ponto certo é fundamental, ele tem que ficar espesso o suficiente para segurar as camadas, mas ainda assim espalhável enquanto quente. Imagino a delícia. E essa combinação da massa mais leve, apesar de amanteigada, com esse fudge intenso, deve ser incrível. É o equilíbrio perfeito. As camadas finas garantem que você tenha uma boa proporção de bolo e cobertura em cada garfada. Não fica pesado, apesar da riqueza do fudge. E esse bolo acabou virando um símbolo da ilha, né? Representando a cultura, a resiliência dessa comunidade isolada. Exatamente. Ele carrega essa história de trabalho árduo, de comunidade, de cuidado familiar. É um patrimônio cultural de Smith Island.
Tanto que foi reconhecido oficialmente, certo? Foi sim. Em 1985, as fontes mencionam que o Smith Island Cake foi designado como a sobremesa oficial do estado de Maryland. Isso solidificou o status dele. Sabe, é um reconhecimento importante dessa tradição local. Nossa, que legal! E hoje em dia ainda se mantém na tradição do chocolate ou surgiram outras versões? A tradição do chocolate ainda é a mais forte, a mais icônica, a que carrega a história original. Mas as fontes citam sim que, como tudo na culinária, surgiram variações. Tem gente que faz com cobertura de limão, de caramelo salgado, coco, morango e até versões como red velvet ou com especiarias. Mas o de chocolate continua sendo o rei. Continua sendo o clássico, o autêntico Smith Island Cake. As outras são adaptações, releituras. A alma do bolo está naquelas finas camadas com o fudge de chocolate. Fascinante essa história. Bom, saindo desse bolo histórico e entrando numa outra vibe, a do comfort food, as fontes trazem um mantô frito. O que são esses pãezinhos? Mantô, na verdade, é um pãozinho chinês super tradicional. Ele é geralmente cozido no vapor, sabe? Bem fofinho, branco, com um sabor neutro ou levemente adocicado. É um alimento básico na China, especialmente no norte. Ah, então a versão frita é uma variação do cozido no vapor. Exatamente. O mantô cozido no vapor é delicioso por si só, mas fritar ele depois de cozido ou às vezes até diretamente dá uma outra dimensão para ele. Cria uma casquinha dourada, crocante por fora, enquanto o interior continua macio. E como é a massa base? As fontes dão detalhes dos ingredientes. Dão sim. A massa é bem simples, tipo uma massa de pão básica. Leva farinha de trigo, as fontes mencionam algo como 500 gramas, um pouco de açúcar, uns 20 gramas, para dar um toque levemente adocicado e ajudar na fermentação. Fermento biológico, uns 5 gramas, uma colherzinha de óleo para dar maciez, 1 teaspoon, e água morna, cerca de 260 gramas para dar o ponto. E o processo? É só misturar tudo? Basicamente, sim. Mistura os ingredientes secos, adiciona os líquidos, sova bem a massa até ficar lisa e elástica. Aí tem o primeiro descanso, para ela crescer, sabe? Depois de crescer, a massa é sovada de novo para tirar o ar, aberta com um rolo num retângulo. E aí corta os pãezinhos. Antes, enrola como um rocambole, para formar um cilindro longo. E desse cilindro, sim, corta-se os pedaços individuais, os mantous. Aí tem um segundo descanso, já com os pãezinhos cortados, para eles darem uma leve crescida final antes de cozinhar. Isso é importante para a textura fofinha. Entendi o processo da massa. E para fazer a versão frita, quais são as opções que as fontes trazem? Olha, tem algumas variações interessantes. A mais clássica, talvez, seja primeiro cozinhar os mantous no vapor, como se faz tradicionalmente. Depois de cozidos e talvez um pouco resfriados, eles são fritos em óleo quente. Fritura por imersão. Isso, óleo quente, mas não fervendo, até ficarem bem douradinhos e crocantes. Coisa rápida, uns 2 a 3 minutos, virando na metade do tempo. Essa técnica garante que o interior fique bem cozido e macio por causa do vapor. E a fritura só dá o toque final crocante. Parece uma ótima combinação de texturas. E as outras formas? As fontes mencionam também a opção da air fryer, que é mais moderna e usa menos óleo. Nesse caso, você pincela os mantous já cozidos no vapor com um pouco de óleo e coloca na air fryer. As fontes sugerem algo como 205 graus Celsius por uns 3 minutos, se eles estiverem frescos, ou um pouco mais de tempo e temperatura mais baixa, tipo 175 graus Celsius por 5 minutos, se estiverem congelados. Uma alternativa mais saudável, talvez? Sim, para quem quer evitar a fritura profunda. E tem também uma versão chamada pan-fried, que é frita na frigideira com um pouco mais de óleo do que só pincelar, mas menos do que a imersão. Leva uns 5 a 7 minutos virando para dourar dos dois lados. O resultado é um pouco diferente, talvez menos uniforme na crocância, mas ainda assim gostoso. E tinha uma versão chamada Golden and Silver, dourado e prateado. Como é essa? Forma de apresentação bem legal. Você prepara os mantous normalmente cozinhando no vapor. Aí na hora de servir, você frita metade deles e deixa a outra metade só cozida no vapor. E serve os dois juntos. Exatamente. No mesmo prato, você tem os mantous prateados, os cozidos no vapor, branquinhos,
e os dourados, os fritos. Fica bonito e dá para a pessoa experimentar as duas texturas. Uma ideia bacana para servir para visitas, por exemplo. Bem criativo. E o acompanhamento clássico para essas versões fritas? As fontes falam de algo específico? Falam sim, e é quase indispensável para muita gente. Leite condensado. Servir os mantous fritos, quentinhos, com um potinho de leite condensado para mergulhar. Nossa, doce com a massa frita. Pois é. A doçura e a cremosidade do leite condensado contrastam maravilhosamente com a casquinha crocante e o interior neutro do pãozinho. É uma combinação clássica, especialmente como sobremesa ou lanche na China e em outros países asiáticos. É muito comfort food, sabe? Consigo imaginar perfeitamente. Que delícia. Bom, continuando nessa linha de frituras que trazem alegria, as fontes também detalham funnel cake. Esse é um clássico americano, principalmente de feiras, parques de diversão. Exato. O funnel cake tem totalmente essa vibe de diversão, de dia especial. Aquele cheiro de massa frita com açúcar no ar é inconfundível. E a massa dele? É complicada. Que nada, a massa é super simples. As fontes descrevem uma mistura bem básica de ingredientes secos e molhados. Do lado dos secos vai farinha de trigo, umas 2 xícaras, um pouquinho de açúcar, só umas 2 colheres de chá, a doçura vem mais da cobertura, fermento em pó, umas 2 colheres de chá também, para dar leveza, e uma pitada de sal, meia colher de chá, para realçar os sabores. E os molhados? Leite, 1 xícara, ovos, 2 grandes, e extrato de baunilha, 1 colher de chá, para dar aquele aroma gostoso. Mistura os secos numa tigela, os molhados em outra, depois junta tudo e mexe só até incorporar. Não pode bater demais, senão desenvolve muito glúten e fica borrachudo. É uma massa bem líquida, tipo de panqueca mais grossa. Entendi. Uma massa simples. O segredo, então, está na forma de fritar, usando funil, né? Totalmente. É isso que dá o nome e a forma característica do funnel cake. A técnica é pegar essa massa líquida e despejar através de um funil diretamente no óleo quente. E o óleo precisa estar numa temperatura específica? Sim, as fontes recomendam 190 graus Celsius ou 375 Fahrenheit. Se estiver muito frio, a massa absorve muito óleo e fica pesada. Se estiver quente demais, queima por fora e fica crua por dentro. A temperatura certa é crucial. E como se faz para criar aquele formato de teia? Enquanto a massa escorre pelo funil, você vai movendo o funil em movimentos circulares, aleatórios sobre o óleo. Vai criando fios que se sobrepõem, formando aquela estrutura que parece um ninho ou uma teia de aranha. Não precisa ser perfeito. A graça é justamente o formato irregular. E frita rápido? Muito rápido. Coisa de 2 a 3 minutos de cada lado ou até ficar bem dourado e crocante. É só virar com cuidado usando uma escumadeira ou pinça, depois é retirar e deixar escorrer o excesso de óleo em papel toalha. E aí vem a melhor parte. A cobertura. O clássico é o quê? O clássico absoluto é polvilhar generosamente com açúcar de confeiteiro enquanto ainda está quentinho. Simples assim. Aquele contraste do doce do açúcar com a massa quente e crocante é a essência do funnel cake. Mas as fontes mencionam algumas variações populares também, né? Mencionam sim. Uma variação muito comum é o cinnamon sugar. Em vez de só açúcar de confeiteiro, você polvilha com uma mistura de açúcar granulado e canela em pó. As fontes até sugerem uma proporção, tipo meia xícara de açúcar para 1 colher de chá de canela. Dá um toque mais quentinho, aromático. Gosto dessa ideia da canela. E tinha uma de abóbora também. Sim, a Pumpkin Spice Funnel Cake. Essa é mais sazonal, popular no outono lá nos Estados Unidos. A ideia é adicionar a mistura de especiarias Pumpkin Pie Spice, canela, gengibre, noz moscada, cravo, diretamente na massa. 1 colher de chá, mais ou menos. E depois de frito, polvilha com açúcar de confeiteiro normalmente. Dá aquele gostinho de torta de abóbora na massa frita. Interessante como eles adaptam para a estação. Mas a base da técnica do funil é a mesma. É a mesma. O funnel cake é isso. Massa simples, técnica do funil, fritura rápida e cobertura doce. É pura indulgência de feira. E até à vontade agora. Bom, vamos mudar de áreas e de intensidade também. As fontes nos levam agora para o Canadá, para falar de um prato que é quase uma instituição por lá. O poutine. Ah, o poutine.
Esse sim é um prato robusto, cheio de sabor, super reconfortante. É um ícone do Quebec, mas hoje popular no Canadá inteiro e até fora. E a base clássica, o que exatamente compõe o poutine autêntico segundo as fontes? São 3 elementos essenciais. Primeiro, batatas fritas. E não é qualquer batata. As fontes sugerem usar batatas russet, que são ótimas para fritar. A quantidade mencionada é tipo 1 quilo ou 2 libras. Elas precisam ser fritas até ficarem bem douradas e crocantes. Algumas receitas até recomendam fritura dupla para garantir a crocância. Certo, batatas fritas crocantes. Qual o segundo elemento? Queijo em coalho, os famosos cheese curds. Isso é fundamental. As fontes mencionam usar cerca de 1 xícara. Não é queijo ralado, não é queijo derretido comum, são pedacinhos de coalhada fresca, geralmente de cheddar, que tem uma textura única, meio firme, elástica, que range um pouco quando você morde. Queijo que range. Essa é nova para mim. É a característica principal. Eles amolecem com o calor, mas não derretem completamente como uma mussarela, por exemplo. Eles mantêm a forma. E essa textura é parte essencial da experiência do poutine. Ok. Batata frita, cheese curds e o terceiro? O molho gravy, bem quente. As fontes falam em cerca de 2 xícaras. O gravy tradicional para o poutine é um molho à base de carne, geralmente bovina ou de frango, às vezes com toque de pimenta preta. Ele precisa ser saboroso e crucialmente bem quente. E por que o molho precisa estar tão quente? É o calor do gravy que vai amolecer os cheese curds na medida certa, sem derretê-los por completo. Essa interação que cria a mágica do poutine. A montagem é chave. Batatas fritas quentinhas no prato, espalha os cheese curds por cima e aí rega tudo com gravy bem quente. O sal é a gosto, geralmente o molho já é salgado. Entendi a dinâmica. A crocância da batata, a textura do queijo amolecido mas ainda presente e o sabor do molho quente se unindo. Exatamente. É uma combinação de texturas e sabores muito particular. Mas o interessante que as fontes mostram é que o poutine, apesar de ter essa base clássica, virou uma tela em branco para muita criatividade. É aí que entram as variações, né? As fontes citam várias. Muitas. O poutine hoje em dia pode vir com todo tipo de cobertura. As fontes detalham algumas populares. Tem o pulled pork poutine, que adiciona carne de porco desfiada, geralmente cozida lentamente e temperada, tipo uma xícara, por cima de tudo, e às vezes um fio de molho barbecue para complementar. Fica aquela mistura do salgado do poutine com o agridoce e defumado do porco. Essa parece boa. E a de frango? O Buffalo Chicken Poutine. Esse pega a base clássica e adiciona frango desfiado cozido, 1 xícara, misturado com molho buffalo, aquele molho apimentado e avinagrado típico das asinhas de frango americanas, tipo 1/4 de xícara de molho. E para completar, queijo azul esfarelado por cima. É uma explosão de sabor picante e intenso. Nossa, bem diferente. E para quem não come carne? Tem a Vegetarian Poutine. A chave aqui é substituir o molho gravy de carne por um molho gravy de cogumelos, umas 2 xícaras também. E para reforçar o sabor, adiciona cogumelos salteados por cima, meia xícara mais ou menos. Fica um poutine com um sabor mais terroso, umami, mas ainda assim reconfortante. Legal ter essa opção. E mencionaram até uma versão de café da manhã. Sim, o breakfast poutine. Esse subverte totalmente a ideia de poutine como prato de almoço ou jantar. Usa o molho gravy de linguiça, o sausage gravy, muito comum no café da manhã americano, umas 2 xícaras. Coloca ovos fritos por cima, uns 2 ovos, talvez com a gema mole para escorrer. E finaliza com cebolinha picada para dar um frescor. Que ideia! Poutine no café da manhã. Ousado. Bem ousado. Mostra como o conceito se tornou flexível. E o legal é que as fontes não só listam essas variações, mas também dão as receitas básicas para os molhos e toppings principais. Ah, isso é útil. Tem a receita do molho de carne, do molho de cogumelos. Exato. E do molho de linguiça, do pulled pork e até do frango buffalo. Dá um guia bem completo para quem quiser se aventurar a fazer essas versões em casa. Mostra que, embora a base seja simples, as possibilidades são quase infinitas. Realmente, o poutine parece ser um prato que convida à experimentação.
É a cara do comfort food que se adapta, né? Totalmente. E falando em adaptações e misturas interessantes, as fontes nos trazem agora para uma fusão bem específica de Washington, D.C. O DC Steak and Cheese Egg Roll. Steak and Cheese Egg Roll. Então é tipo um rolinho primavera, mas recheado com os ingredientes de um Philly cheesesteak. É isso mesmo? Basicamente, sim, é uma descrição perfeita. Pega a ideia do recheio clássico do sanduíche Philly cheesesteak, que é bife fatiado bem fininho, refogado com cebolas e às vezes pimentões, e coloca dentro da massa de rolinho primavera, Egg Roll Wrapper. Que combinação inusitada! E como é esse recheio detalhado nas fontes? As fontes mencionam os componentes-chave. Primeiro, o bife. Tem que ser cortado muito fino, quase raspado, para cozinhar rápido e ficar macio. Geralmente é temperado com sal, pimenta, talvez alho em pó. Ele é cozido numa chapa ou frigideira. Depois, os vegetais, cebolas e pimentões verdes fatiados e salteados até ficarem macios. Algumas versões incluem cogumelos picados também, para adicionar um sabor mais terroso. E o queijo. Essencial. A mistura clássica do cheesesteak geralmente envolve queijos que derretem bem, como o queijo americano, aquele tipo processado em fatias, e o provolone. A ideia é misturar o queijo com a carne e os vegetais ainda quentes para ele derreter e dar liga ao recheio. E as fontes mencionam um molho de queijo extra. Sim, algumas versões, para deixar ainda mais cremoso e indulgente, adicionam um fio de cheese sauce, um molho de queijo mais líquido, tipo que se usa em nachos, dentro do rolinho antes de fechar. Nossa, é queijo sobre queijo. E aí, como monta e finaliza? Pega essa mistura toda de carne, vegetais e queijo derretido, coloca uma porção no centro da massa quadrada do rolinho primavera, aí dobra as laterais para dentro e enrola bem apertado como um charuto, selando a pontinha com um pouco de água ou mistura de água e farinha para não abrir. E depois frita. Exatamente. Fritura por imersão em óleo quente até o rolinho ficar bem dourado e crocante. Isso leva uns 2 a 4 minutos, geralmente. Tem que ficar de olho para não queimar. O resultado é essa casquinha super crocante por fora e o recheio quente, cremoso e saboroso de cheesesteak por dentro. Imagino que tenha que comer na hora, bem quente, né? Com certeza. É servido imediatamente e as fontes mencionam que, lá em DC, é muito comum servir esses egg rolls com acompanhamento específico da região, o mambo sauce. Mambo sauce. O que é isso? As fontes explicam. Elas mencionam que é um molho popular em DC, mas não entram em detalhes sobre a receita exata dele nas fontes que a gente tem. Mas, geralmente, o mambo sauce é conhecido por ser um molho vermelho, meio agridoce, às vezes com um toque picante. Combina bem com frituras. Entendi. Então esse egg roll é tipo um petisco, uma entrada. Pode ser servido como petisco, entrada ou até como uma refeição mais informal, dependendo do tamanho e da fome. É uma comida de rua popular, encontrada em muitos restaurantes e lanchonetes de DC, especialmente os que servem carry-out, comida para levar. É um exemplo muito claro de fusão culinária, né? Pegando elementos de duas culturas bem distintas. Exato. Combina a técnica e o formato do leste asiático, o rolinho primavera frito, com um recheio que é um ícone da culinária americana, o cheesesteak. Mostra essa criatividade que surge nos centros urbanos, onde diferentes tradições culinárias convivem e se misturam. Muito interessante essa criação. E agora, para fechar nossa viagem culinária, as fontes trazem um segmento um pouco diferente, falando sobre os gatos de Istambul e até algumas receitas cat-friendly. Essa parte me deixou curioso. Foi uma inclusão inesperada, mas bem interessante. As fontes descrevem uma relação muito especial que existe em Istambul, na Turquia, entre os moradores da cidade e a enorme população de gatos de rua. Estima-se que sejam mais de 125 mil gatos vivendo soltos pela cidade. Mais de 125 mil, nossa! E como é essa relação? É uma relação de muito carinho e respeito. As fontes explicam que isso tem raízes históricas, que remontam talvez até aos tempos do Império Otomano. Os gatos eram valorizados por controlarem roedores nos navios e armazéns. E essa visão positiva meio que permaneceu. Então eles não são vistos como um problema, como em outras cidades. Pelo contrário, são considerados parte integrante da identidade de Istambul,
Os moradores cuidam deles coletivamente, deixam potinhos de água e comida nas calçadas, constroem abrigos improvisados, levam ao veterinário quando necessário. Os gatos circulam livremente por cafés, lojas, mesquitas, são quase como cidadãos honorários felinos. Que cultura diferente e bonita. E onde as receitas entram nessa história? As fontes apresentam 2 receitas bem simples, descritas como cat-friendly, ou seja, amigáveis para gatos. A ideia parece ser de pratos que podem ser preparados para humanos, mas que com pequenos ajustes podem ser compartilhados com os gatos. E quais são essas receitas? A primeira é salmão com purê de batata doce, basicamente um filé de salmão assado ou grelhado, temperado com azeite e sal opcional para a porção humana, que depois é desfiado e misturado com purê de batata doce cozida, sem sal ou açúcar. Simples e saudável. E a outra? A segunda é quinoa com frango e espinafre. Quinoa cozida, misturada com peito de frango cozido e desfiado, e folhas de espinafre rapidamente refogadas no azeite. Novamente, o sal seria opcional apenas para a porção humana. Entendi. São ingredientes que geralmente são seguros e nutritivos tanto para nós quanto para os gatos. Exatamente. A chave, como as fontes sugerem, é preparar a base sem temperos fortes, sal, pimenta, alho, cebola, que podem ser tóxicos para os gatos. Aí você separa a porção do gato, deixa esfriar bem antes de servir e tempera a sua porção como preferir. Então a ideia não é tanto alta gastronomia felina, mas sim essa conexão, esse ato de compartilhar a comida como um reflexo do cuidado que a cidade tem com os gatos. Parece ser exatamente isso. É um pequeno exemplo de como essa relação afetuosa e de respeito se manifesta no dia a dia, até na hora da refeição. Um gesto simples que reflete a cultura local de integração e cuidado com esses animais. Muito tocante essa parte. Bom, fizemos uma viagem e tanto hoje, hein? Do Smith Island Cake, lá de Maryland, passando pelo mantu frito, funnel cake, as 1000 faces do poutine, a fusão do DC Egg Roll e essa parada em Istambul, ufa! Foi uma jornada bem rica. E o que fica para mim, olhando para todas essas fontes, é como a comida é muito mais do que só nutrição. Ela é história viva, como a do bolo de Smith Island. É identidade cultural, como o poutine para o Canadá ou o mantô para a China. É conforto, né? Como o funnel cake numa feira ou leite condensado com um pãozinho frito. E é também inovação, criatividade, como o Egg Roll de Cheese Steak mostra tão bem. E até um reflexo de relações sociais, como vimos com os gatos de Istambul. A comida conta muitas histórias. Exato. Ela reflete a engenhosidade das pessoas em adaptar receitas, usar os ingredientes disponíveis, criar tradições, preservar memórias e até mesmo quebrar barreiras, misturando sabores de formas inesperadas. É um espelho da comunidade, da história, da conexão humana. Uma excelente forma de resumir. E pensando nessas misturas inesperadas, como o rolinho de cheesesteak ou as variações do poutine, fico com uma reflexão. Será que essas fusões mudam a nossa própria definição do que é comfort food? É uma ótima pergunta para a gente pensar. Talvez o conforto não esteja só na receita tradicional que a gente conhece desde criança, mas também na surpresa de encontrar sabores familiares, combinados de um jeito novo, que nos acolhe e desperta curiosidade ao mesmo tempo. Faz sentido. Talvez desafie a gente a ser mais aberto a novas combinações. Que outras fusões culinárias doidas e deliciosas devem existir por aí, talvez na vizinhança de quem está nos ouvindo, que a gente nem imagina. Fica aí a provocação, né? Pra gente explorar mais, se experimentar mais e talvez descobrir nossos próprios novos comfort foods em lugares inesperados. A culinária é um universo em constante expansão. Com certeza. Bom, por hoje, acho que exploramos bastante esses sabores e histórias. Foi uma viagem deliciosa. Foi mesmo. Deu pra aprender e, confesso, ficar com bastante fome também. Eu também. Obrigado a todos pela companhia nessa nossa exploração culinária. Até a próxima! Até a próxima!